Fala galera, beleza? Eu sou o Vini Costa, trader profissional, especializado em supply e demand, e a gente vai fazer análise do mercado de hoje e fazer os estudos para amanhã, dia 24. Antes disso, eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscrever no canal, assim fortalece cada vez mais o conteúdo, chega a mais pessoas, compartilha com um amigo e ele fica sabendo desse conteúdo também. Então, bora lá para o que interessa. Bom, galerinha, o que nós temos aqui no índice, né? Nós comentamos dessa região ainda ser uma região de alta, né? Então o mercado respeitou, né, essa região aqui que a gente tinha comentado. Então ele fez um movimento forte hoje, respeitou a supply que eu falei para a gente ficar de olho, né, conforme o movimento. Então esse cara aqui foi o cara que, né, foi respeitado como região de supply. Então você vê que o mercado foi nessa região, voltou, né? Voltou em região de demanda e claro, no final do dia o mercado conseguiu anular essa região aqui, né? Mostrando, né, galerinha, que ele pode vir um pouco aqui mais embaixo. Vamos falar agora das entradas, né, galerinha? Eu vejo uma entrada boa, né? Não tanto nessa supply, eu vejo uma entrada nessa demanda, né? Essa demanda era uma entrada que a gente podia fazer na base aqui, né? E pegar esse movimento, né? Até, por exemplo, a própria supply que ele definiu, né? Então você vê que o mercado rejeitou, eu poderia definir como alvo exatamente esse movimento aqui, né? Saindo dessa demanda, ó, após a rejeição, sempre falo para vocês, né, quando o mercado define estrutura, como é que o mercado vai chegar, se ele vai rejeitar nessa região, né? E a gente tem aí, né, mais de 500 pontos aí, 700 pontos a nosso favor para fazer essa operação, certo? Então essa aí foi a primeira operação, né, a mais clara e mais assim a favor, né, a nossa probabilidade, uma operação que não teve muito risco, tá? E claro, com essa supply definida, né, galerinha, a gente também tem uma entrada muito boa, stopzinho aqui, né, fazer entrada no mesmo ponto de engolfo, buscando esse movimento aqui, ó, pegando carona nesse drop aqui, eu poderia sair nessa região de demanda como alvo. A gente vai ver agora quanto que deu esse alvo aí. Então entrando aqui nesse ponto, puxando aqui, né, saindo nessa demanda, mais de 500 pontos também, né, galera? Mesmo nesse pullback ali, né, ou sai um pouquinho antes, né, poderia definir alvo nesse ponto aqui, também ficaria muito bom aí, pegaria uns 500 pontos. Então é as entradas que eu vejo mais claras aí no mercado, né? São esses pontos e depois o primeiro, né, contato com essa demanda aqui que a gente já comentou, né, ele veio mais embaixo aqui e fez esse movimento. Aqui a gente pega aí 100, 150 pontos. Então toda operação, tá, galerinha, que vocês forem fazer com entrada agressiva que eu falo, tá? Então a gente vai entrar agressivo aqui. O meu stop é curto, então se eu vou pegar esse movimento aqui, ó, tá? Vou pegar essa esticada do preço aqui, ó, 200 pontos, certo? Então o meu stop tá abaixo da região aqui, abaixo dessa mínima aqui. Por quê? Aqui eu estou numa região de demanda, certo? Tá? Então eu vejo essas três operações aí mais claras, né? E a nosso favor, sem muito risco, beleza? E vamos ver o que o índice vai mostrar para nós, qual a probabilidade dos movimentos agora para amanhã. Bom, vamos manter essa região, tá, galerinha? Eu fiz o ajuste aqui agora dessa região. Mantemos essa demanda e, claro, eu já falei dessa demanda aqui de o mercado respeitar essa quebra de estrutura. Essa quebra de estrutura aqui foi importante, tá? O mercado fazer. Então ele pode respeitar essa região aqui, tá? Se ele abrir junto ou ele abrir com gap aqui, mostrar fraqueza. Fraqueza é rejeição para mim, tá? Ou ele não demorar para subir aqui e aí ele pode vir buscar essa região, tá? Nada impede do mercado abrir, tá? Pegando a ferramentinha aqui, também já nessa região e já podendo dar uma compra de cara, né? Então o stop fica sempre abaixo da mínima aqui. O que é ideal? O ideal é vocês esperarem o preço chegar na região, trabalhar um pouquinho, até um rompimento falso seria interessante esperar e depois a gente
entra no mesmo ponto ou no 50% da região aqui. Eu gosto de entrar numa demanda, tá, galera? Bem definido. Eu gosto de entrar no 50% da região. Coloco um stop mais técnico, né? Um stop um pouquinho maior, mas eu também tenho a probabilidade de pegar esse movimento aqui, ó. Opa, meu mouse tá meio... Peraí, deixa eu pegar aqui o mousepad aqui, que eu tentei usar a senha aqui, mas não deu muito certo não. Bora lá, uma hora vai melhorar, não vai sair mais torto os riscos. Então, nesse ponto aqui, né, pegar esse movimento, essa caroninha do rally, né, eu sempre estou falando isso, né, stop técnico e ficar mais posicionado aqui, né, a gente já comentou essa probabilidade do mercado, pegar aí mais de 700 pontos, tá? Então, o índice, tá, galerinha, pode continuar esse movimento, deixa eu apagar aqui, né? Respeitando essa região aqui de supply, ele vir buscar essa região, ou ele abrir com um gap de baixa aqui. Galerinha, ele pode vir aqui, tá? Pegar liquidez, lembra que eu falei do rompimento falso? Nada impede ele vir fazer um toque aqui, pegar liquidez aqui, ó, dessa região, tá? Para depois querer fazer essa correção. E nós vamos olhar esse movimento como correção, tá? Então, se ele respeitar como estrutura, tá? Se o índice respeitar essa estrutura, ele vai estar nessa condição de rally ainda. Então, o mercado pode subir. Beleza? Vamos manter a região de supply, que já falamos, de fresh zone, probabilidade, entrada no 50%, stop acima de região, né? E um risco retorno muito bom aqui. Outra região forte, tá, galera? É essa reversão de movimento, né? Para nós que operamos aí supply demand, né? Estrutura de drop, base e rally é uma das estruturas mais fortes para a gente fazer esse trade nessa região. Então aqui também, né, vai dar um bom trade, né? Se ele continuar esse movimento, o que é ideal fazer aqui, tá, galera? É ideal ele chegar em ondas aqui, chegar mais fraco. Ele não pode chegar com um drop muito forte nessa região, tá? Daí a gente vai ligar o alerta, fica esperto, tá? E espera ele trabalhar um pouco nessas regiões para a gente depois fazer o trade aqui. Lembrando, essa supply não é tão forte, tá? Então o mercado pode fazer esse movimento, aí ele é obrigado a respeitar na correção essa estrutura para continuar o movimento de alta. Beleza? Fiz poucos ajustes aí na supply e na demand, tá? Então façam as marcações aí, ok? Vamos para o dólar. Doleta, galera, tá? O que nós temos aqui, tá? De operações, vamos lá, né? Então, região, né? Onde é que o mercado trabalhou, né? O que ele deu de oportunidade, né? Então, nós falamos aí do mercado, né? Respeitar o movimento de alta e respeitou. Lembra que nós falamos dessa demanda? Eu ajustei, né? A gente está analisando 15 minutos, mas eu ajustei pelo 30, né? Então a gente tem esses movimentos aqui, né, galerinha, do doleta, tá? Então você vê que o mercado respeita ali o movimento de demanda, né? Deixa eu ver aqui o ponto de... Aqui, ó, né? Respeita o movimento de demanda. Vem na região um pouco mais abaixo, você vê que ele ainda respeita aqui. Eu poderia colocar essa região aqui, tá? Ó, eu posso marcar essa região aqui, não fica errado. Você vê que o mercado respeita o fechamento dentro da região aqui, certo? E claro, automaticamente nesse movimento aqui, ele tem essa supply definida aqui, tá? Vamos até marcar ela para ficar melhor, né, para vocês. Vou marcar essa região de supply aqui, né, ó, desse movimento. Tá? Então você vê que ele respeitou hoje, né? E vamos ver as operações aí que a gente tem a nosso favor, tá? Essa operação poderia fazer, mas eu recomendo, né? Eu sempre falo para cuidado com a abertura de mercado, a volatilidade, né? Então é uma operação que tem mais risco. Eu prefiro que ele venha mais nas extremidades do que onde ele já trabalhou, para a gente operar vendido aqui na abertura, fica perigoso. Então qual opção que a gente tem, né, galera? Ó, de operar essa demanda aqui, né? Ó, ou poderia marcar só a base aqui, né? E essa operação está a nosso favor, né? Espera rejeitar, eu posso entrar no mesmo lugar,
né, e pegar uma boa pontuação aí. Se eu faço aqui 10 pontos, né, ou 15 pontos para sair nessa pequena supply aqui, né, nesse drop aqui, ó, 18 pontos, né, então já é a primeira operação a nosso favor. Por quê, galera? Porque eu tenho a demanda, o rally definido. Lembra? A gente trabalha com estrutura de rally e drop, né, estruturas completas, rally, base, rally, né, então quando eu tenho estrutura definida, eu tenho informação para mim trabalhar bem quando ele retorna na região, que seria a FTR. Então, esse ponto aqui, ó, FTR, FTB. Né? Então, quem está estudando conteúdo, certo, vai entender o que a gente está falando aqui. Então, precisa lá olhar, estudar os vídeos do canal, na playlist Iniciantes em Supply e Demand, que vocês vão entender. E se esse conteúdo aqui está ajudando vocês, aproveita aí, senta o dedo no curtir aí. Beleza? Continuando aqui, galera. Bom, essa é a primeira operação que eu vejo bem clara para o dólar, tá? Essa compra aqui. E claro, com essa estrutura de supply definida, esse movimento, nós podemos também pegar aqui 10 pontos, 15 pontos na venda. Tá? Só que daí eu tenho que esperar rejeitar. Olha só, ele faz o engolfo e eu poderia entrar vendido, né? Eu poderia entrar vendido depois desse engolfo aqui, ó, nesse candle. Tá? E quantos pontos a gente poderia fazer aqui? Eu acredito também uns 10 pontos, né? Até essa demanda. Ó lá, passou, eu posso vir nessa base aqui, ó, 10 pontos aqui, ó. Perfeito aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Com esse alvo aqui, ó. 10 pontinhos aqui. Tá? E aí meu stop pode ser o stop financeiro. Se eu faço a minha entrada aqui, eu posso botar um stop curto aqui de 3 pontos, 5 pontos, para buscar 10 pontos. É um risco-retorno eficiente. E operando o quê? Estruturas definidas. Você ainda está na condição de supply aqui. Então, só que eu tenho que ver, lembra? Rejeição. O engolfo de baixa a favor do contexto. Isso é importantíssimo. Né? Então, vocês têm que sempre estar olhando a estrutura definida, contexto, junto com o price action. Tá, galerinha? Bom, o que mais? O que nós temos aqui? Depois dessa operação, claro, a nossa visita na demanda, né? Então, como ele veio numa região de fresh zone, né? Então ele veio aqui nessa região a primeira vez, stop abaixo aqui e eu poderia entrar nos 50% da região. Eu poderia entrar saindo, né? Entrar no trade, né? Acima da demanda, tá? Para não ficar aí o cara falar coisa errada, né? Prestar atenção aqui, né? Então eu poderia entrar, né, na base aqui dessa demanda, né, o preço rejeitando, coloco o meu stop, né, galerinha, abaixo aqui, tá, para buscar esse movimento. Olha só uma base de supply aqui, o nosso alvo seria aqui. Quantos pontos nós temos ali, né? Então nós temos aqui comprando no 50% da região e buscando aqui essa região. Galerinha, mais de 10 pontos. Deu 16 pontos aqui. Então, você vê, operando o quê? Operando estrutura de rally, operando estrutura de rally, operando estrutura de drop. Lembra que eu falo? Operem as extremidades. Tá? E, novamente, o mercado trabalhando bem nessa região. Tá? O mercado trabalhando bem nessa região. Eu já tenho um rallyzinho, um novo rally saindo de demanda. Eu também posso operar quando ele faz a correção, o pullback aqui. E com certeza aqui deu 10 pontos. E aí acabou as operações mais claras aí do dia. Beleza? Então vamos analisar agora o que o mercado pode fazer amanhã com as estruturas definidas. Vamos manter a informação de demanda boa nessa região pelo rally, base, rally, certo? Respeitando estrutura também de drop, base, rally, né? Então nós falamos movimento mais comprador, né? Claro que se ele abrir com gap de baixa, tá? Se ele abrir com gap de baixa, ele pode passar essa região aqui e o que nós já falamos? Vem buscar essa demanda aqui. Aqui também a gente tem uma probabilidade de compra
pegando esse movimento, aqui dá uma boa pontuação, stop abaixo dessa FTR, então aqui nós temos a FTR. O que é FTR? Vocês têm que estudar a playlist lá, né? Operando a FTR, FTB, isso aqui é uma FTR, então o mercado dá uma enroscada aqui. Ele pode fazer uma correção antes de querer vir mais forte aqui, e aqui é outra demanda que futuro, né, mais para frente ali vai dar operações, tá? Então o que a gente vai prestar atenção, galerinha? Nessa região, aqui ele já trabalhou, então ele pode buscar essa extremidade, tá? O dólar, então nós vamos trabalhar entre essas regiões aqui, e claro, essa supply, que é uma fresh zone, também com probabilidade a gente pelo menos, tá, galerinha? Pelo menos nessa região aqui, ó, onde ele mostrou força, onde tem esse marubuzu aqui, a gente fazer a operação no mesmo ponto e fazer, né, a mesma pontuação desse camarada aqui. Beleza? Porque fresh zone, né, a probabilidade, o nosso trade está a nosso favor. Operando o quê? Regiões de extremo, regiões bem definidas de drop, regiões bem definidas de rally. Tá, galerinha? Então, você vê que o mercado já mostrou uma força no final. Aqui o mercado já trabalhou. O que o dólar pode fazer? Ele já abrir nessa região aqui e já fazer uma correção, né? Ele pode ir lá em cima pegar essa liquidez aqui, rejeitar, fechar dentro dessa região aqui e descer? Pode. Ele pode pegar esse movimento aqui, ó. Certo? Aqui ele criou uma estrutura interessante no dia de hoje, né? Que são essas regiões aqui da demanda, né? Então a demanda tá boa aqui, a não ser que ele vai abrir com um gap de baixa, já rompendo aqui, tá, galera? Se ele romper aqui, beleza. Aí nós esperamos o preço chegar nessa região para a gente reagir aqui, ok? Então essa é a visão do dólar, visão do índice, tá, para amanhã. Então, se esse vídeo aí ajudou vocês de alguma maneira, não esqueçam de curtir, se inscrever no canal, né? E assim fortalece cada vez mais, né, galera, o conteúdo e chega a mais pessoas. Obrigado, vamos nessa. Até, galerinha. Fui!